Bom dia, segunda-feira, dia 6 de outubro, hoje com pouco movimento no céu. A Lua vem transitando em Áries desde o início da madrugada a 1h48 e vai se aproximando da fase cheia na oposição com o Sol, que vai acontecer amanhã, meia-noite e 47. Então a gente vai perceber mesmo hoje, né, esse aumento da influência da oposição. Bom, então a atenção para as iniciativas do dia não é muito favorável e ele tem uma pressa que pode acabar excedendo um pouco, criando um fator mais ansioso e às vezes um pouco impaciente e irritado também, né? Porque é uma oposição. Mesmo que a Lua esteja em Áries, né, beneficiando bastante o Sol que está fraquinho ali no signo de Libra, é uma oposição e para as iniciativas isso não é bom, tá? Agora, no clima geral, vocês vão perceber rapidez, né? As coisas parecem se desenrolar com uma certa urgência, as horas até parecem que passam muito rápido e tal. Tem que ter atenção porque, então, hoje, como a gente tem a Lua comandada por Marte, vamos ter o Mercúrio também ingressando em Escorpião, que vai ficar com a cara de Marte, né? Ele ingressa em Escorpião 13h40. Então, nós vamos perceber uma segunda-feira com uma tendência um pouquinho impaciente, um pouco irritada, nervosa e um pouquinho. Aliás, essa semana toda aí tem muitos momentos de tensão, né? Hoje o dia fica assim, tá? É um pouco inconstante, irritado, né? A gente pode aproveitar esse fator da agilidade para as atividades mais práticas, tá? Nada assim de um super aprofundamento. O Mercúrio ingressa em Escorpião e favorece até, né, ao longo do trânsito dele todo, o aprofundamento. Só que hoje, como ele vai ingressar em Escorpião com a Lua aumentando a influência da oposição, é preciso ter cautela, tá? Então hoje o dia não é interessante para as iniciativas e ele pode correr com um pouco de impaciência e irritabilidade. O trânsito todo de Mercúrio em Escorpião, e especialmente quando o Mercúrio estiver em bons momentos de aspectos, pode ser interessante para olhar assim detalhes, lidar com atividades mais complexas, por exemplo, né? Nos temas de Mercúrio, por exemplo. Os assuntos analíticos ficam bem legais, as atividades, né, de exatas, assim, que dependam de uma pesquisa mais profunda, ou até os estudos mesmo, né? Podem ser interessantes. Ele não é muito eloquente, né? O Escorpião é um signo mudo, mas como o Mercúrio ingressa ali com a cara de Marte, eu penso que para assim, atingir o alvo, ele fica realmente bem impotente. Talvez com comunicação direta para esbravejar, se colocar assim, não, mas falar na hora certa, por exemplo, né? Pode ser interessante até, tá? Mas especialmente nos momentos em que o Mercúrio e o Escorpião estiverem em bons aspectos, né? Aí a gente pode ter um pouco mais de favorecimento, tá bom? Então, hoje, a segunda-feira, vem com um perfil um pouco agitado. Conforme a Lua vai se aproximando da fase cheia, ela aumenta um pouquinho disso. Bom, eu fiz no vídeo semanal, né, nas reflexões semanais, um olhar sobre a fase cheia, né? E assim, se a gente dividir assim, pelo grau exato do ascendente por quadrantes, ela vai pegar o eixo de casa 3 e casa 9, a Lua ali na casa 9. Vai pegar muito assuntos e notícias ligados ao ambiente internacional, assuntos relacionados também ao ambiente jurídico, né, onde circulam as leis, os tribunais de alguma forma, né? Mas eu penso que tem um grande enfoque nos fatores internacionais, distantes ainda, né? Se dividirmos por signos inteiros, ela vai pegar o eixo de casa 4 e casa 10, a Lua em Áries na casa 10 e a Lua beneficiando bastante o Sol. No sentido político, sentido de comando do país, a casa 4 é oposição e a casa 10 é governo, né? E aí o que a gente tem são algumas possibilidades assim de governo se dar bem em algumas questões, né? Porque a Lua representa o povo de maneira geral e ela fica num ponto que favorece lideranças, né? Porque a casa 4 sendo uma casa da oposição ali em Libra, primeiro o Sol ali não tem força, isso é uma indicação de liderança ali na questão da oposição sem força, e segundo que Libra tem o domínio de Vênus, e Vênus está bem fraca ali no signo de Virgem, né? Então, oposição ali tem parecendo um poder enfraquecido, só que nesse jogo da fase cheia, a Lua que está lá na casa 10 beneficia o Sol, então eu penso que nessa jogada aí, governo e oposição, pode ser que a oposição dê algumas pisadas aí que acabem favorecendo o governo, né, de alguma forma, tá bom? Então, vamos acompanhando. Essa fase cheia não é tão forte como a anterior, né, porque a anterior a gente teve o eclipse lunar, e mesmo nos locais onde não houve o eclipse, né, devido ao horário,
Ali a gente teve uma proximidade dos luminares com os nodos, né? E acabou sendo mais importante, tá bom? Bom, e aí amanhã eu volto pra gente conversar mais, porque depois da fase cheia, a Lua vai se aproximar da quadratura a Júpiter. Então amanhã é um outro dia que para as iniciativas não tá muito legal, tá, gente? Principalmente nos assuntos relacionados a um potencial mais de fertilidade, temas de prosperidade, em assuntos jurídicos e tudo mais, tá bom? Amanhã eu volto, então uma ótima segunda para vocês. Até amanhã.